Olá, meus amigos e minhas amigas, operadores e inimigo das multas. Aula de número 12, mão na massa 2. Olha, é bom que você saiba que esse mão na massa, quando a gente tem esse mão na massa, geralmente ali no meio da semana, é uma aula que tem a função de praticar aquilo que foi discutido, que foi trabalhado até ali, aquele momento. Então esse mão na massa a gente vai falar sobre o que a gente já conversou até aqui. Vale ressaltar, pessoal, que o mão na massa é um resumo. Então, coisas até que eu não disse, eu poderei falar agora como isso. Quando você vai fazer uma defesa, você não tem como inimigo o agente de trânsito, você não tem como inimigo o órgão de trânsito. Você não vai atacar a lei, atacar o órgão, atacar o agente. Se você sente que está sendo perseguido, você vai apresentar uma reclamação na corregedoria. Então é o local onde você tem direito de ser ouvido. Mas na defesa prévia, no recurso JARE, no recurso ao CETRAN, não. Você não vai fazer esse tipo de situação. Agora é o momento de você verificar o que você vai apresentar. Primeiramente, saber onde você está. Eu estou em fase de defesa prévia, de JARE ou de CETRAN. E seguindo pela narrativa de que aquele autuado não estava no local onde foi dito pelo agente que ele estava, ele pode fazer um requerimento de diligência. Então você, na condição de representante técnico daquele indivíduo, você pode e deve requerer diligência ao órgão para que seja verificado as verdades e erros percebidos até aqui. Então vamos lá. Primeiro ponto: não brigar com o agente, não brigar com o órgão. Essa multa tem que ser cancelada porque o agente está me perseguindo, porque esse órgão faz parte da indústria da multa, eu não fiz nada de errado, eu nem estava nesse local, vocês são malucos. Nada disso vai resolver o seu problema. Você só vai receber um não, o indeferimento, e perder um tempo precioso. Quando acontece do seu cliente, do nosso cliente, estar num local, mas foi autuado em outro, por exemplo, você vai fazer requerimento de diligência no sentido de que seja verificadas as câmeras do local onde a agente de trânsito disse que ele estava e as câmeras do local onde ele diz que esteve. Ou seja, são duas diligências, uma diligência no local onde foi registrada a infração e uma diligência no local onde ele disse que estava. E o órgão eles fazem a verificação das câmeras. Bem verdade que os agentes de trânsito têm presunção de veracidade nas suas afirmações, mas esta presunção de veracidade, fé de ofício, não é absoluta. A presunção de veracidade dos agentes públicos, assim como de todos os outros agentes, é uma presunção relativa, porque se fosse absoluta, não caberia defesa, não caberia recurso no formato administrativo contemplado pelo direito de trânsito. O ordenamento jurídico de trânsito contempla a defesa prévia, o recurso à JARE e o recurso ao CETRAN, justamente porque erros acontecem e a presunção de veracidade não é absoluta, porque o agente de trânsito pode errar culposamente na hora que for anotar um caractere de uma placa, ou errar dolosamente quando ele determinar que você tire o veículo dali para que não seja caracterizado o estacionamento, e você simplesmente ignora e diz: não, só tem 1 minuto aqui, eu estou esperando um passageiro, já mandou mensagem, se eu for lá embaixo fazer o retorno e voltar, eu vou perder mais de 20 minutos, está tudo engarrafado, então eu estou aqui rapidinho aqui esperando. O passageiro entra, ele vai lá e caneta, diz que você estava estacionado, você com o veículo ligado, dentro do veículo, alerta ligado, e o ordenamento diz bem claramente que
a parada tem que ser suficiente para o embarque e desembarque do passageiro. Então, se você parou ali 1 minuto, 1 minuto e meio, 2, para o embarque do passageiro, subentende que aquela parada foi o necessário para o embarque e desembarque. Muito diferente de você ficar 6, 7, 10, 15 minutos. Aí é complicado. Mas você parou por poucos minutos, 1, 2, no máximo ali 3 minutos, até 5 que seja, não está impedindo o fluxo, você está ali todo encostado ali, ou seja, você não está atrapalhando, mas o agente de trânsito enxergou que você estava assim cometendo a infração de estacionar em local proibido, e aí ele te autua, você vai pedir diligência. Outra coisa é a apresentação de provas. O ordenamento jurídico brasileiro determina que as provas não precisam ser somente documentais, ela pode ser documental, ela pode ser testemunhal, tem outros meios de prova. Então você pode requerer que seja recebido a declaração de 1 ou 2 pessoas e na condição inclusive de testemunha, apresentando prova testemunhal de que você não estava naquele local, ou se estava, parou rapidamente, até da própria passageira, para diligenciar uma situação de cancelamento daquela infração. Então a viabilidade do cancelamento mediante a diligência é possível, eu faço e sempre dá certo. Quando o meu cliente afirma que não estava, eu apresento 2 ou 3 testemunhas, eu peço verificação das câmeras e normalmente a gente consegue ganhar. Uma outra coisa que você pode observar é que toda a infração, e você vai ter uma aula sobre isso, ainda não é essa aqui, toda a infração, né, ou pelo menos a maioria das infrações, estão no Código de Trânsito e também tem o seu jeito, o seu regimento, a sua normativa percebida lá em portarias e resoluções do CONTRAN. E como é que você vai achar aqui? Você vai colocar aqui, por exemplo, excesso de velocidade. Você vai botar multa no Google, multa, velocidade, e vai botar o nome CONTRAN. E dá o Enter. Ele mesmo vai direcionar você para a portaria 798, a resolução 798 do CONTRAN, que fala sobre a questão da velocidade. É só você ler isso aqui. Ah, foi uma do bafômetro. Então você vai lá, botar CONTRAN, lei seca. Só isso, gente. É difícil? Só isso aqui. Saiu errado aqui, ó, lei seca. E dá um Enter. CONTRAN, lei seca. E dá um Enter. Aí você vem aqui, ó, e vai procurar a resolução 432. Eu já achei aqui, ó. Aqui travou o computador. Pronto, já achei aqui. Mas não é bem essa que eu queria, não. Eu queria uma... Cadê? Não. Pode ser aquela ali. Mas eu queria uma de um local seguro, né? Juiz Brasil, pronto. Juiz Brasil é mais seguro. Então você tem aqui, ó, 432. É só ler, pessoal. É só ler. Só ler que está dizendo lá tudo que você precisa. Então, quando você vai ao órgão apresentar a defesa, lembre-se, não ataque o agente de trânsito, chame-o de ilustre, chame-o de nobre. O nobre agente de trânsito provavelmente errou ao aplicar esta infração, pois o requerente não estava estacionado naquele local, muito pelo contrário, ele parou para o embarque de um passageiro, onde este chegou ao veículo o mais rápido possível e logo em seguida o condutor retirou-se daquele local. Provavelmente por um erro de percepção de forma culposa, o ilustre agente de trânsito considerou como a infração de estacionar em local proibido. Pega o print de tela do Uber, se você for motorista de aplicativo Uber 99, Cabify e outro, iFood, seja lá do que for. Pega o print de tela daquela corrida e mostra lá, bota junto com a peça, para poder promover a defesa daquele indivíduo que você está representando. Vale ressaltar que toda defesa
ela é possível. Não importa a infração, não importa o órgão autuador, você pode apresentar defesa. Você vai colocar lá o endereçamento na petição, você vai colocar lá o endereçamento, o nome do órgão, para onde é recurso jare, é CETRAN, é defesa prévia, os dados do seu cliente, qualificação completa, nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, endereço. Se alterou o endereço, coloca ali o endereço, nome, faz ali uma preliminar dizendo que houve alteração de endereço e que o mesmo encontra-se agora no endereço que ele apresenta acima. Então, lá na qualificação, para onde é que vai? Jare, CETRAN, defesa prévia, dados da infração, dados do veículo e os fatos, tudo de forma sucinta. Os fatos, você vai colocar aquela narrativa de que o veículo realmente estava passando por ali, mas que não houve uma sinalização adequada em relação àquela multa de velocidade, não tinha sinalização, e vai botar lá todo o ponto e invocar o CONTRAN 798 para fazer valer o direito do seu cliente. Inclusive você pode botar fatos e fundamentos e nem botar do direito. Tá vendo aqui? Fatos e fundamentos e nem colocar esse tópico aqui, ó, do direito. Nem colocar. Você pode colocar somente o de lá ou colocar fatos e colocar aqui o direito. Sempre você vai invocar a infração e vai lá na resolução, na portaria, ou no que norteia aquela infração, o que é que aquela infração quis dizer, o que é que ela quer proteger. Para pensar, o que é que aquela infração, vamos supor, o cara parou o veículo para embarque de um passageiro, ou desembarque, o desembarque é até melhor, porque o cara está dando o dinheiro, né, R$50, e tem que ter de volta de troco R$42. Aí o motorista, né, o condutor está ali procurando moedas e passando troco. Ficou ali 1 minuto, 1 minuto e meio. Alguém veio ali, o agente tal, e multou. Essa outra, o ilustre agente de trânsito foi de forma equivocada e autuou o requerente por acreditar que ele estava estacionado, mas ele estava parado. Ele recebeu uma quantia, um valor de R$50 e estava passando troco. Todavia, nobre mesa julgadora, verifiquemos a questão da infração em tela. Trata-se de uma infração cujo objetivo do legislador era tão somente proteger o tráfego de veículos, a fim de viabilizar a fluidez daquela via, de modo que um veículo parado, estacionado, com certeza prejudicaria e haveria o estopim de um engarrafamento. Desta forma, o requerente informa que em momento algum estacionou, desembarcou, desligou o motor do veículo. Ele parou muito rapidamente ao tempo somente do embarque ou desembarque daquele passageiro. Nunca foi sua intenção, pois não fez e não realizou o estacionamento naquele local. E o que a norma diz? A norma diz que a parada tem que ser o suficiente para o embarque e desembarque. Mas se é uma pessoa com sobrepeso, é uma pessoa obesa, o embarque de uma pessoa obesa e o desembarque de uma pessoa obesa com dificuldade de locomoção, uma pessoa que utiliza-se de cadeira de rodas, ela tem o mesmo lapso temporal, o mesmo tempo de embarque e de desembarque de uma pessoa que não possui essas características físicas. Observe que se uma pessoa chega, está no ponto, o carro parou, ela abriu a porta e entrou, 10 segundos, e uma pessoa que vai descer uma escada, uma pessoa que muitas vezes não pode sair porque o local é de risco, é perigoso, assaltantes demais,
Então você vai colocar tudo isso no papel, porque não tem como a mesa julgadora saber. O agente de trânsito vai multar mesmo, e você vai colocar no papel. Você vai dizer, dando ainda o exemplo da parada versus estacionar. Então, o requerente parou muito rapidamente para o embarque de uma passageira, coloca lá o print de tela do aplicativo, a mesma possui dificuldade de locomoção, ela tem as suas dificuldades, então ela desceu uma escada, atravessou 2, 3 metros de calçada lentamente porque tem dificuldade de locomoção e entrou no veículo. Sendo assim, o que diz a norma foi cumprido. Um outro exemplo, a multa de velocidade, que eu sempre gosto de dar esse exemplo. Você tem lá a foto, tem um galho de árvore, uma palmeira, fios, um pássaro passando bem na hora, 2 veículos na mesma imagem. A imagem meio cortada, você requer diligência, você requer a imagem aberta, você vê que tinha 2 veículos. Tudo isso é motivo de cancelamento. Então você tem que usar o erro do órgão contra o órgão. Não fica brigando com a gente. Não vai adiantar nada brigar com o órgão, brigar com a lei. A lei existe, então vamos usar a lei a nosso favor. Se fosse assim, ninguém ia ser solto por crime. Se a pessoa consegue ser solto por crimes praticados, confessados, entra e sai pela porta da frente, por que a gente não consegue afastar uma multa, gente? Então vamos trabalhar para que isso aconteça. Por fim, você vai colocar todos os dados, como eu já disse lá no mão na massa 1, e agora a gente está no mão na massa 2. Então você vai identificar todos os erros. Recebeu a notificação de autuação? Não? Coloca lá. A multa deve ser cancelada com base no artigo 281, já que o condutor e o proprietário do veículo não recebeu a notificação de autuação, que é obrigatório. Não recebeu a de penalidade? A infração deve ser cancelada porque houve desobediência ao rito por parte do órgão, uma vez que não enviou a notificação de penalidade conforme determina o artigo 282 do Código de Trânsito. Sendo assim, a parte autora requer diligência para que seja comprovado o envio do referido documento de suma importância, documento este que não deve ser desrespeitado, porque a norma determina o seu envio. Mas aí o órgão demorou mais de 24 meses para responder o recurso JARE. Você vai colocar no CETRAN, que requer a prescrição intercorrente, haja vista o órgão de trânsito não observou o prazo determinado no artigo 285, parágrafo 6º, que diz sobre o lapso temporal do julgamento do recurso a JARE. Ou seja, você vai fazer a sua defesa dentro da lei. Então, o que eles não observam, você vai observar. A do zebrado, aquela do zebrado, a famosa, R$880, tem lá dizendo que não pode trafegar por cima daquele zebrado, né, que é as marcas de canalização, de divisão de faixa. Por quê? Porque provoca a multa, né, do 880, risco ao trânsito. Então, para proteger, o que foi que o zebrado, o que foi que o legislativo queria quando fez essa determinação legal de não trafegar pelo zebrado? Provocar a segurança do trânsito. Então você vai usar isso a favor do cliente. Você vai colocar lá justamente a questão do ele foi obrigado a passar pelo zebrado por pouco espaço de tempo, justamente em decorrência de ou fazia aquilo ou provocaria um acidente. Então você tem que ser inteligente, você tem que provocar o erro do órgão
de qualquer forma, gente. Tem que provocar o erro do órgão de qualquer forma. Não tem outro caminho senão esse. Veja que aquelas marcas de canalização, ela tem a função de proteger a via, de proteger a faixa. Se você coloca ali, houve erro de percepção do agente de trânsito, o ilustre agente de trânsito, na melhor das intenções de proteger a via, percebeu que o autor, que o requerente adentrou na faixa. Todavia, a mesa julgadora, ele adentrou para evitar um acidente, ele foi fechado por um carro e como seu veículo é uma motocicleta, um veículo de menor porte, haveria graves danos ao seu patrimônio e à sua condição física. É um carro, a mesma coisa, houve uma fechada por outro veículo, mas no ângulo em que o agente de trânsito se encontrava, não poderia o mesmo verificar. Houve uma falha mecânica, então ele entrou ali para ir no posto de gasolina e vai lá e consegue cancelar, pessoal. E não esqueçam, a prova testemunhal é prova, é válido. O ordenamento aceita, o ordenamento de trânsito aceita a prova testemunhal, prova declaratória. Então você vai lá colocar uma declaração, reconhecer firma, uma prova testemunhal, ou seja, você consegue o cancelamento da infração justamente usando a lei a seu favor, tá bom? Obrigado por assistir o vídeo até aqui e vamos à próxima aula.